Começar? Aí, então, gravando aqui, ó, vamos relembrar. Tabela periódica. A tabela periódica, então, o que vai ser? Vai ser uma forma de organizar os elementos químicos com base no número atômico, né? E aí, isso vai nos dar, ó, tá vendo? Essa disposição dos elementos. E aí, o que a gente vê? Lembra, a tabela periódica, os elementos que estão na mesma família têm umas certas propriedades similares, né? Por isso que a gente até dá nominho para essas famílias, ó, por exemplo, ó, metais alcalinos terrosos, halogênios, né? E o que isso significa? Esses nomes, então, estão relacionados com propriedades desses elementos. Ó. Por exemplo, metais alcalinos. Então, esses caras aí são metais. E, mais ainda, o que isso significa? Um elemento está na família 1A, isso está indicando também quantos elétrons eu tenho na camada de valência, né, desse elemento. Lembra? Camada de valência é a última camada de elétrons que eu preencho. Então, os elementos da família 1A têm um elétron na camada de valência. O da 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Essas famílias B aqui, a gente não vai ligar muito para isso agora, mas vamos aqui, ó, vamos para as famílias A. A 3A, os elementos da família 3A têm 3 elétrons na última camada. E assim por diante, ó. 6A tem 6 elétrons, 7A tem 7 elétrons. Aí tem a 8A ou 0, né? Que a gente chama, que tem 8 elétrons e assim por diante. Então, esses elétrons na camada de valência eu posso encontrar também através da distribuição eletrônica, que eu vou ter um certo número de elétrons e eu vou colocando nesses espacinhos, né, nas subcamadas. E aí, esse diagrama, então, me indica de que forma eu tenho que colocar, qual ordem eu tenho que seguir. Então, se eu tiver 10 elétrons, por exemplo, eu vou começar a preencher. Tenho 10. Quantos que cabe aqui no primeiro subnível? 2. Então, eu coloco 2, sobra 8. E agora, eu vou para o 2s2. Quantos que cabem? 2. Aí agora sobraram 6, eu coloco os outros 6 aqui nesse 2p6, né? Eu vou seguindo e esse numerinho em cima indica o número de vagas que eu tenho para colocar elétron, né? E é assim que eu faço a minha distribuição. Outra coisa, então, né, que a tabela periódica mostra, vão ser os subníveis mais energéticos. Lembra que é o último subnível que eu vou preencher? Então, ó, por exemplo, o elemento que está aqui termina em 2s2. 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, certo? Então a tabela periódica também vai me indicar isso daí. Agora, aquele negócio que eu tinha falado, né? Do número de elétrons na camada de valência, que eu posso ver pela família, e isso vai ajudar bastante na aula de hoje. Porque para entender ligação química, a gente precisa ver quantos elétrons cada átomo vão ter na camada de valência, beleza? Então, ó, importante para a aula de hoje. Se possível, acompanhar a aula com uma tabela periódica. Se vocês tiverem uma versão impressa, ou se vocês tiverem no computador, no celular, abrir uma outra aba assim com a tabela periódica, tiver uma imagem salva assim, do jeito que for melhor. Se tiver como, tabela periódica ajuda vocês pensarem, certo? Porque eu vou estar falando, o elemento que está na família tal. Aí se vocês tiverem com a tabela periódica, vocês conseguem acompanhar bonitinho, beleza? E aí, ó, uma tabela periódica boa, essa daqui, ó. Se vocês digitarem no Google essa tabela periódica p-table, tem várias possibilidades, assim, de você configurar a tabela, ver propriedades. Ela é bem bonitinha, assim. A única coisa é que é o português de Portugal, né? O famoso, ó, hidrogênio. Tem um acento ali, mas dá para entender bem. É bem compreensível essa tabela, bem boa para usar. Essa p-table. Então agora vamos começar a falar de ligações químicas. Alguém tem alguma dúvida assim nessa parte que eu falei agora, que eu relembrei da aula passada, que ainda não tá muito seguro, porque a gente vai começar a usar esses conceitos na aula de hoje. Beleza, então se... Oi? Então aí se surgir alguma coisa, então vocês... É que distribuição eletrônica também é bastante treino, né? Aí você tem que treinar, ver se você tá acertando, conferir com o gabarito. Então, mas se tiver alguma coisa que vocês falam, não entendi nada, não sei nem como é que começa o raciocínio. Se eu ler, eu nem ler, não vou entender. Aí vocês perguntam, beleza? Então, ó, ligações químicas.
certo? O que que a gente vai ver então? Como são formadas as ligações químicas. E a gente vai ver hoje que esse enorme conjunto de substâncias químicas que a gente tem na natureza, elas vão ser originadas de diferentes formas que a gente tem de ligar os átomos, certo? Então, a ligação química é que dá origem a essas diversas substâncias que a gente tem no nosso dia a dia, beleza? Então, o que é o principal fator que influencia, que está relacionado com ligação química? Vão ser os elétrons, certo? São eles os responsáveis pela formação das ligações químicas. Então, por isso que a gente tem que sempre ficar atento na distribuição eletrônica e tudo mais, porque isso vai ser totalmente relacionado com a formação da ligação química, certo? Então, vamos pensar. Quando eu tenho dois átomos, e eles vão entrar em contato, assim, vão se aproximar para fazer uma ligação química, o que vai entrar em contato primeiro? Ele tem as camadas de elétrons, certo? Aí o que vai entrar em contato primeiro quando os dois chegarem perto um do outro? Vão ser os elétrons mais externos, certo? O primeiro contato dos átomos são com esses elétrons externos. Então, como é que eu chamo os elétrons da última camada? Como é que eu chamo essa última camada de elétrons? Camada de valência. Então, o que vai ser muito importante é saber quantos elétrons cada átomo tem na sua camada de valência, porque vão ser os elétrons dessa última camada que vão estar principalmente relacionados com as nossas ligações químicas, beleza? Então, ligação química já pensa em elétron da camada de valência. Então, vamos relembrar a distribuição eletrônica. Por exemplo, o sódio. O sódio ele tem 11 elétrons. Vamos colocando eles aqui em ordem, né? Vamos pensar o diagrama aqui, S2 mais 2 mais 6. Até aqui eu já coloquei 10. Então, sobrou um elétronzinho só. Eu vou colocar no 3s2. Mas como eu coloquei um elétron só, vai ficar 3s1. Então, ele vai ter toda essa parte aqui da distribuição e o 3s1, tá vendo? Vai ficar dessa forma. Então, é assim que eu faço distribuição eletrônica. Eu vejo quantos elétrons tem e vou seguindo o diagrama. E aí, por exemplo, se eu chegar em um nível que cabe mais elétrons, eu não vou escrever todos os espaços disponíveis, né? Eu não vou escrever 3s2, eu vou escrever 3s1, porque eu só coloquei um elétron. Então, eu uso o diagrama só para ver quantos espacinhos eu tenho para colocar elétron, né? Lembra que eu fiz a brincadeira lá? Pensa que é cadeirinha, os elétrons estão sentando, certo? Agora o cloro, como é que fica? Com 17 elétrons, eu já passo aqui, o 3p6. Mas aí, se eu for fazer a distribuição, eu vejo que, para ficar com 17 elétrons, a distribuição fica dessa forma, certo? Vai terminar aqui, no 3p, e eu coloco 5 elétrons no 3p. E isso totaliza 17 elétrons. Lembra que eu comentei também das famílias? Se eu olhar na tabela periódica, o sódio está na família 1A. Então, dá para ver pela distribuição eletrônica também. O sódio tem um elétron na camada de valência. E o cloro? Lembra em que família que ele está? O cloro é da família 7A. Então, se eu olhar a última camadinha ali, eu somo 2 mais 5, eu vejo que isso totaliza 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, a tabela periódica já é um atalho assim para eu ver o número de elétrons de valência, para eu não precisar fazer distribuição eletrônica. Agora, uma coisa importantíssima para ligações químicas vai ser a famosa regra do octeto. Vocês já ouviram falar dela em algum lugar? Muita gente provavelmente já ouviu falar, assim, se já estudou alguma coisa de química, já viu essa regra do octeto alguma vez na vida. Então, o que ela fala? Uma das coisas que a gente sabe da química, que foi descoberta assim, com experimentos e tudo mais, é que os átomos eles ficam mais estáveis quando eles completam a camada de valência, certo? Então, quando eu consigo preencher completamente a camada de valência, o átomo fica mais feliz. Beleza? Só pensar nisso daí. E com quantos elétrons eu completo a camada de valência? Geralmente, a última camada ela vai ser completa com 8 elétrons, certo? Então, os átomos vão fazer o possível para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Mas espera lá, eu tinha falado que o sódio tinha 1 e o cloro tinha 7 elétrons. Então, qual é o jeito deles ficarem com 8 elétrons na camada de valência?
porque naturalmente eles não têm. Eles vão fazer ligação química, dessa forma que eles vão conseguir ter os 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, os átomos vão se ligar uns aos outros na tentativa de completar esses 8 elétrons da camada de valência, beleza? Então, ó, é regra do octeto, porque eu tenho que completar 8 elétrons, beleza? Então, tipos de ligação química que eu vou ter. Tem vários tipos. O primeiro deles que a gente vai ver é a ligação iônica. O que acontece nesse tipo de ligação? Na ligação iônica, eu vou ter ganho e perda de elétrons, certo? Então, um átomo meu, ele vai perder um elétron e o outro átomo vai receber esse elétron, certo? Então, é que nem tá a fotinha aqui, tá vendo o desenho? Um átomo vai doar o elétron e outro pega. Tipo, ah, obrigado, tô. Ah, aí, certo? Um doa, outro recebe. O que acontece? Se eu tiro elétrons de um átomo, lembra? Número de prótons e de elétrons no átomo neutro é igual. O que acontece se eu arranco um elétron? Se eu arranco um elétron, o átomo vai ficar com carga positiva, né? Vai ter próton de sobra lá no núcleo, não vai ter carga negativa suficiente para anular. E aí ele vira um cátion, né? Ele fica carregado com carga positiva. E o átomo que recebeu esse elétron? Opa, tá sobrando carga negativa. Então, ele vira um íon, né, de carga negativa, que a gente chama de ânion. Beleza? Então, quando um átomo doa e o outro recebe um elétron, vai ter um átomo positivo e um átomo negativo. Então, um cátion e um ânion. Lembra o que acontece com cargas opostas? Cargas opostas se atraem. Então, quando eu tenho átomo positivo, átomo negativo, vai ter uma força de atração e eles vão ficar ligados. E é daí que surge a nossa ligação iônica. Então, o que faz ter esse tipo de ligação é a atração entre cargas opostas, beleza? Isso geralmente vai ocorrer entre um metal e um ametal. Por quê? Metais, no geral, eles gostam de dar elétrons. E os ametais, no geral, gostam de receber. Então, é o par perfeito, certo? O elétron que o metal dá, o ametal recebe. E aí eles vão formar uma ligação iônica. Agora, até aí tudo bem, pessoal? O conceito da ligação iônica, o que eu tenho que prestar atenção na ligação química? Ah, aqui perguntou o que significa mais estável. O que acontece? Os átomos, eles sempre querem ficar da forma mais estável, certo? Então, se eu digo que um átomo é instável, vai acontecer alguma coisa que ele vai sair daquela forma. Ah, eu tô gravando a aula. Aí, dica legal também, o ânion tem um negocinho, ele é triste, tem carga negativa. Às vezes a gente esquece, né? Tem que pensar algum jeito para lembrar quem que é quem que é o cátion, quem que é o ânion, né? Isso daí é um jeito bom. Então, retomando aqui mais estável, significa isso, né? Significa que o átomo vai permanecer daquela forma. Beleza? Então, os átomos querem ficar estáveis. Agora, vamos pegar um exemplo, então, ó. Eu tenho sódio, que é um metal. Ele é bastante eletropositivo e pouco eletronegativo. Lembra das propriedades periódicas? O que significa isso? Eletronegativo são átomos que gostam de ficar com elétron. O sódio não gosta, não. Ele é eletropositivo. O que significa? Para ele, é legal jogar elétrons fora e ficar com carga positiva. Beleza? Então, ele curte ficar com carga positiva. O que vai acontecer, então? O sódio, ele doa elétrons. E o cloro, que ele vai ser um ametal, né? Ó, tem o metal e ametal. O cloro é o contrário, ele é bastante eletronegativo, ele gosta de elétrons. Então, o elétron que o sódio vai doar, cloro vai receber. Então, ó, vamos pensar na formação dessa ligação iônica. Se a gente pensar na natureza, como isso ocorre? Na natureza, a gente tem o sódio metálico e o cloro. A gente não vai observar os átomos de cloro isolados, né? Eles vão estar nessa forma aqui, de Cl2. Mas
Isso é o que acontece, isso seria a reação entre sódio e cloro. Beleza? Vamos ver o que acontece. Então a gente tem o sódio. Se vocês forem ver vídeo, é bem legal, né? Se você coloca o sódio na água, ele começa a ir fumacinha, explode, é um metal bastante reativo. E o cloro também é um gás tóxico, então vamos ver o que vai dar se misturar os dois, se misturar o sódio com o cloro. Lembrando aqui das distribuições eletrônicas, né, que a gente fez. O que a gente vai fazer? Seguinte, a gente pode... Lembra daquele modelo atômico do planetário? Vamos pensar nesses elétrons, vamos desenhar esses elétrons, certo? Distribuídos nas diferentes camadas. Então, para o sódio, 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 1 elétron na terceira. Acompanha aqui, 2, 8 e 1. Tá vendo? Eu só representei com um desenho isso que está aqui no meu diagrama. Fiz a mesma coisa para o cloro. Essa camada, 2 elétrons. Essa outra, 2 mais 6 tem 8. E a última tem 7, né? Somando 2 mais 5. Beleza? Então, isso é representação na forma de desenho do que está acontecendo. Aí vai ser o seguinte. O que eu tinha falado? Que o sódio gosta de doar elétrons e o cloro gosta de receber. Por quê? Vamos pensar, O que acontece se o sódio doar esse elétron que ele tem na última camada? Acaba a última camada, né? Ficou sem elétron. Qual que vai ser a última camada, então? A 2. Se ele doar esse elétron, ele perde a camada 3 e vai ficar com 8 elétrons na última camada. E o cloro? Quantos elétrons ele tem? Ele tem 7. Se ele recebe esse 1 do sódio, ele completa os 8. E aí os átomos ficam felizes, é isso que eles buscam, ficar com 8 elétrons. Então o que vai acontecer? Vamos imaginar. O eletrinho do sódio olha lá para o cloro e fala, eu quero ir aí. Aí é um lugar bom. Então é o seguinte, detectou o negócio, o eletrinho vai lá e pulou pro cloro. O que acontece? Agora o cloro ficou com carga negativa e o sódio positiva. Daí eles vão se atrair. Vamos ver de novo então, O elétron sai do sódio pro cloro. Agora os dois têm 8 elétrons. E por causa de ter uma carga positiva e uma negativa, eles vão se atrair e vão formar a ligação iônica. O que vai ser o resultado, então? O sódio vai virar um cátion, que tem carga positiva, vai ficar com 8 elétrons na última camada, porque eu perdi essa terceira camada. E o cloro, tá vendo? Olha o letrinho azul aqui. Ele ganhou o elétron que saiu do sódio. E aí ele ficou com 8 elétrons também. E aí eu vou ter carga positiva atraindo carga negativa. Por isso, eles vão se juntar e formar uma ligação. Tá vendo? Aqui é a distribuição eletrônica. O sódio tinha 2, 8 e 1 elétrons. Como é que ele ficou? 2 e 8. E o átomo de cloro também, que tinha 7 elétrons na última camada e recebeu mais 1, ficou com 8 na última. E os dois ficaram felizes formando essa ligação iônica. O que a gente forma como resultado? A combinação de sódio e cloro vai dar o NaCl, que é o famoso cloreto de sódio, é o sal de cozinha, né? Então a gente tem combinando sódio com metal explosivo e cloro com gás letal, dá o quê? Sal de cozinha. Negócio mais bunda da vida. Certo? Então, para vocês verem que na química a gente consegue várias substâncias com propriedades muito diferentes a partir de reações químicas, certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Nessa parte aí da ligação iônica? Então, beleza. Agora, então, compostos iônicos. Quem são os compostos iônicos? Como o próprio nome já diz, são os compostos químicos que são formados através de ligações iônicas. Então, essas ligações eu vou ter um cátion atraindo um ânion. Beleza? As principais classes desses compostos vão ser os sais, os óxidos e as bases, que a gente vai ver nas próximas aulas. Esses compostos, que são feitos por ligações iônicas, eles têm certas características em comum. O que eles vão ter em comum? Eles geralmente são sólidos, né? Vamos pensar no sal de cozinha. Todas essas características estão lá presentes no sal de cozinha.
os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, eles têm pontos de fusão e ebulição bastante elevados, tanto é que você pode tacar o sal lá no fogo assim, o sal não vai derreter. Tem que ser uma temperatura muito alta para você conseguir fazer o sal ficar líquido. Eles formam estruturas duras e quebradiças, porque é diferente uma coisa da outra, né? Duro significa que elas não deformam. Não é fácil, você não vai pegar um cristal e ficar dobrando ele. Mas é quebradiço, né? Porque se você pega o sal, aquelas pedrinhas de sal grosso, começa a bater, você vê que pedaça tudo. O que mais? O sal ele tem baixa condutividade elétrica na forma sólida, mas se eu fundir ele, ele vai conduzir bastante corrente. Além disso, se você também solubilizar esse sal na água, eu vou ter uma alta condutividade. Agora vamos tentar entender essas características. Vamos fazer um resuminho, ó. Vamos pensar, compostos iônicos lembra do cloreto de sódio, do sal de cozinha. Por que ele é um composto iônico? Eu vou ter o cátion Na+, e o ânion Cl-. O sódio doou um elétron para o cloro e os dois ficaram felizes com 8, formando ligação iônica, né? E aí, quando eu aproximo os dois, a carga positiva anula a negativa, vai formar um composto neutro. O que os compostos iônicos formam? Cristais, ó. O sal, geralmente, que a gente consome são cristais bem fininhos, mas se a gente deixar os cristais crescerem, assim, tem umas técnicas para fazer esses cristais grandões, na natureza a gente encontra bastante, ó. Os cristais são bem grandes, né? Formam esses cristais bonitos, os compostos iônicos. Por quê? Isso é resultado de uma estrutura cristalina que é uma forma altamente organizada de fazer ligação química, certo? Eu não vou ter só um átomo de sódio interagindo com um átomo de cloro lá, certo? Eu vou ter um enorme conjunto de íons, certo? E eles vão estar dispostos de forma organizada, tá vendo? Ó, formar essa estrutura. Eu tenho um Cl-, um Na+, um Cl-, um Na+. Eu vou repetindo isso por todas as direções por tipo, uma grande distância, certo? Então, por isso que eu digo que essas interações nos compostos iônicos são a longas distâncias, porque eu vou formar uma enorme estrutura e não é só o Cl- que está do lado do Na+, que está fazendo ligação. Por exemplo, se eu tiver esse Cl- aqui no meio, ele vai estar interagindo com todos os Na+ da estrutura. E ele também vai estar sofrendo a repulsão de todos os Cl- da estrutura. Então, nessa estrutura do composto iônico, está todo mundo interagindo com todo mundo. Beleza? Eu não posso falar, tipo, esse átomo interage só com esse. Não. Eles estão organizados de forma bastante ordenada e todo mundo interage com todo mundo a grandes distâncias. E aí, esse não direcional é porque todo mundo interage com todo mundo, né? Eu não posso falar qual que é a direção que está acontecendo na ligação iônica. E como está todo mundo interagindo com todo mundo, e essas interações entre cargas positivas e cargas negativas são fortes, o ponto de fusão e de ebulição é bastante alto. Ó. Por exemplo, eu preciso de 800 graus Celsius para fundir o sal de cozinha. Porque é bem difícil separar esses íons para fundir, para derreter o meu sal. Eles preferem ficar nessa estrutura organizadinha, eles não curtem bagunçar, não. Os sais são quebradiços. Por quê? O que acontece? Imagina que eu vou lá e dou uma martelada aqui no meu cristalzinho, certo? Ele tem essa estrutura. O que acontece? Se eu dou uma martelada, eu desloco esse conjunto de átomos, tá vendo? Eu vou deslocar essas bolinhas aqui, os íons, e o que vai acontecer? Quando eu desloco, pode acontecer de carga positiva ficar do lado de carga positiva, e carga negativa ficando do lado de carga negativa. E aí eu tenho repulsão, né? Cargas iguais se repelem. E aí, como eu vou ter uma fileira enorme de cargas iguais alinhadas, né, se repelindo, aí eu quebro o cristal de forma bonitinha, né? Eu quebro o cristal seguindo um plano. Por isso que os compostos iônicos são quebradiços. E agora falando da condutividade, condutividade elétrica significa movimento, né? Ou corrente elétrica. Então, eu preciso ter cargas em movimento para ter corrente elétrica.
que acontece do sólido? Os íons estão presos em posições fixas, né? Nessa estrutura altamente organizada. Mas, quando eu tenho sal no estado líquido, eu solto esses íons. Aí, então, eles têm liberdade para se locomover livremente, e aí eu posso ter movimento de cargas elétricas, né? Os íons carregados podem se mover felizes, alegres e contentes. Até aí, beleza, pessoal? Dessas propriedades dos compostos iônicos? Como que eu consigo relacionar a propriedade com a estrutura? Ah, não, o açúcar já é diferente. O açúcar ele já vai ser um composto molecular, ele vai ser formado por ligação covalente, que vai ser a próxima coisa que a gente vai ver. Aí os compostos covalentes é um negócio que a gente vai ver que eles têm características bastante variadas. Por exemplo, o açúcar é um negócio parecido com sal visualmente, né? Mas eu também posso encontrar coisas como a água, que a água também é um composto que tem ligações covalentes, é muito diferente do açúcar. Então, nos compostos covalentes a variedade é muito grande. Nos iônicos, eles têm características bem parecidas com essas que eu acabei de falar. Praticamente todo sal é meio parecido com o sal de cozinha. Vai mudar a cor, alguma coisa assim. Alguns são solúveis, outros não. Muda um pouquinho o ponto de fusão, mas é basicamente essas características. Então, como que eu vou descobrir a fórmula química de um composto iônico? Eu estava falando do sal de cozinha, que é o meu NaCl. Mas como é que eu vou descobrir a fórmula de um composto iônico qualquer? Seguinte, ó. Como que eu descubro qual que é a fórmula do composto iônico formado com íons Mg2+, né? Mg é magnésio, e íons Cl-, beleza? Então eu estou combinando magnésio e cloro para formar a ligação iônica. Como é que vai ficar a fórmula? O que eu tinha que fazer mesmo? Distribuição eletrônica. Ou olhar na minha tabela periódica. Aqui, ó. Se eu faço distribuição eletrônica para o magnésio, eu vejo que ele tem 2 elétrons na última camada. O que ele vai fazer? Quando ele tem 2 elétrons na última camada, ele vai perder esses 2 elétrons para ficar com 8 na anterior, tá vendo? Agora, a segunda camada vai ser a última camada dele e ele completou o octeto. E o cloro? O cloro a gente já viu, ó, ele tem 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 7 na terceira. A terceira camada é a camada de valência. Se ele ganhar mais um, ele completa o octeto. Aí, ó, ele precisa ganhar um elétron. Mas tá vendo que o negócio não tá certo? O magnésio quer perder 2, mas o cloro quer ganhar um só. Vocês acham que eles vão ficar brigando assim? O magnésio vai falar, tipo, não, eu quero te dar 2 elétrons. O cloro, não, eu quero um só, toma esse de volta. Não, mas pega aí que eu quero dar os 2. Não, mas eu quero um só. Vai ter um jeito de resolver isso daí, né? Alguém sabe, alguém tem alguma ideia? O que eu posso fazer para todo mundo ficar contente aí? O magnésio e o cloro? Aí, ó, isso, tá vendo? Eu coloco 2 cloros, né? Agora a gente vai ver, então, intuitivamente a gente tem essa ideia. Vamos ver uma regrinha para ficar mais fácil daí. Agora, então, vamos detalhar mais, né? O que é a fórmula química? O que eu quero dizer? Essas fórmulas que vocês estão acostumados a ver, o que elas significam? Eu vou ter esse símbolo aqui, né? Tenho vários símbolos, várias letrinhas que simbolizam o meu elemento químico. E esse numerinho que está na frente de cada símbolo é o índice de atomicidade. Ele vai indicar quantos átomos eu tenho desse tipo na minha estrutura. Então, a glicose, por exemplo, a C6H12O6. O que significa? Significa que na estrutura da glicose eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Aí, se a gente contar aqui na estrutura da glicose, a gente vê que é isso daqui mesmo. Essa é a fórmula dela, bate tudo bonitinho, os números. Então, essa que é a função dos números aqui na minha fórmula. Então, fórmula de composto iônico. Como é que eu vou fazer? Ó, um jeito genérico de representar. Eu vou ter um elemento que vai estar na forma de cátion, né, com cargas positivas, e ele vai ter um certo número de cargas positivas. Por exemplo, o sódio ele é Na+, o magnésio Mg2+. Esse numerinho aqui está falando quantas cargas eu tenho. E eu tenho também o ametal, né, que vai ter carga negativa. Ele pode ter carga -1, -2, -3. Agora, o que eu vou fazer para achar a fórmula?
eu vou fazer essa seguinte regrinha, ó. Eu pego a carga do cátion e faço virar o índice de atomicidade do ânion. Aí eu faço o contrário também. A carga do ânion vira o índice de atomicidade do cátion. Beleza? Então eu troco os numerinhos. Aí o que eu faço? Eu penso uma dancinha assim, né? Eu pego o numerinho, pego, troco. Pegou, trocou. Pegou, trocou. Então você lembra dessa dancinha aqui para fazer a formulinha de composto iônico. É só pensar que você tem que pegar o negócio que está em cima e jogar para o outro lado embaixo. Beleza? Entenderam essa regrinha? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, como é que eu faço? Faço a distribuição eletrônica do cátion e do ânion. Ou eu vou lá e roubo e olho na minha tabela periódica, que é mais fácil, né? Então, elementos da família 1A, 2A e 3A ficam com cargas mais 1, mais 2 e mais 3. Porque é mais fácil doar esses últimos eletronzinhos do que receber um monte para completar 8, né? E quem está nas famílias 6 e 7, por exemplo, está quase completando 8, estão com 6, 7 elétrons. Então, para eles é mais fácil ganhar mais alguns para completar o 8. O que eu faço depois? Né? Eu preciso da carga dos íons e utilizo a minha regrinha. Ah lá, o MgSl2, o que eu faço? É Mg2+, com Cl-. Aí eu pego, troco a posição dos números, vai ficar MgCl2. Aí quando tem o número 1, eu nem coloco. Eu omito aqui, certo? Eu só vou colocar quando eu tiver número diferente de 1. Então é assim que eu determino a fórmula do meu composto iônico. Tem alguma dúvida nisso daí, pessoal? Como é que eu vou fazer para achar a fórmula, então? Ah, aqui, ó, muita atenção. Essa ordem eu tenho que seguir, é convenção, né? O famoso Cleitinho estava estudando sal uma vez, decidiu que o certo era colocar o cátion depois o ânion, então ficou assim. Então, por isso que quando a gente vai fazer a nossa fórmula, primeiro sempre o íon de carga positiva e depois sempre o de carga negativa. Ah lá, outro exemplo. Qual que é o composto iônico? Qual que é a fórmula dele, do composto iônico que eu combino Al3+ e O2-? O que eu faço? Regrinha da dança. Jogo um para um lado e um para o outro. Eu vou inverter os números, certo? Aí vai ficar Al2, O3. Beleza? Por quê? No final das contas, o que essa regrinha faz? Ela vai balancear o número de cargas. Aqui, eu vou ter duas cargas positivas do Mg2+, e duas cargas negativas, porque a cada Cl- tem uma carga negativa. E aqui, ó, quando eu faço desse jeito, também fica tudo balanceado bonitinho. 6 cargas positivas dos 2 alumínios e 6 cargas negativas dos 3 O2-. Entenderam, então, a lógica do negócio? Troca numerinho porque eu quero balancear as cargas e formar um composto neutro. Agora, só tem que tomar cuidado com uma coisa. A fórmula, ela tem que apresentar a proporção entre os cátions e ânions, certo? Então, aqui, ó, no slide anterior, a gente viu que nesse sal aqui, no MgSl2, eu tenho 2 átomos de cloro para cada átomo de magnésio. E aqui também, eu tenho 2 átomos de alumínio para cada 3 átomos de oxigênio. É minha receitinha de bolo, né, para fazer esses sais. Mas o que eu tenho que ver, então? Quando eu tenho números que eu posso simplificar, eu vou simplificar. A fórmula tem que ser sempre os menores números inteiros possíveis, porque ela só vai indicar a proporção. Então, por exemplo, ó, se eu usar essa regrinha para o Pb4+ e para o O2-, o que eu faço? Troco. Vai ficar Pb2O4. É essa a fórmula correta do sal? Não é. Como diria o Faustão, errou! O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir todo mundo por 2, porque é um jeito mais simples, ó. A proporção de 2 átomos de chumbo para cada 4 átomos de oxigênio é a mesma coisa que 1 átomo de chumbo para cada 2 de oxigênio. Eu posso dividir todos os números por 2 e simplificar. Então, sempre que eu puder simplificar, eu vou simplificar, eu devo. Se eu não simplificar, tá errado a fórmula, beleza? Então, 4 elétrons.
Esse 4 elétrons já é mais complicado para saber se perde ou ganha. Geralmente, esse pessoal dos 4 elétrons acaba nem fazendo ligação iônica, eles vão preferir fazer essa ligação covalente. Mas por isso que quando eu falei lá no slide, eu comentei mais das famílias 1A, 2A, 3A, que estão lá no comecinho da tabela periódica, e das famílias 7A e 6A. Porque essas é praticamente certeza que vão tá doando ou recebendo elétrons. Essas que estão no meio já é mais difícil de saber. Beleza? Aí, o que acontece? Geralmente, quando são esses elementos mais complicados aí, que a gente não sabe se perde ou ganha elétrons, o exercício vai falar. Por exemplo, eu não falei que eu tinha o PB? O chumbo, né? Se eu desse distribuição eletrônica, vocês iam ficar perdidinhos. Vocês iam falar, nossa, esse negócio dá ou recebe elétrons? Quanto que dá? Quanto que recebe? Por isso que já no exercício ele te fala, olha, eu tenho o cátion Pb4+. Então, se eu tenho coisas confusas assim, com 4 elétrons, 5 elétrons, aí eles não pedem para vocês saberem. Já é dado no exercício, beleza? Então, o que vocês têm que saber é sempre família 1A e 2A, porque ele só tem 1 elétron e 2 elétrons na camada de valência. Muito mais fácil doar esses eletronzinhos para ficar com 8. E os átomos que têm 6 elétrons e 7 elétrons também é muito fácil receber mais 2 para ficar com 8. Beleza? Nada. Então, por isso que eu nem falei das famílias B, né? Aquilo lá é uma bagunça. Cada um se comporta de um jeito, é uma maluquice. Por isso que a gente trabalha mais essas famílias A, porque são as mais comportadas, que as regrinhas seguem bonitinho. Então, agora a gente vai ver outro tipo de ligação química, então, que vai ser a chamada ligação química covalente. O que a gente tinha na ligação iônica? A gente tinha que um átomo doava o elétron e o outro átomo recebia. O que vai ser na covalente? Na covalente vai ser um esquema diferente. A covalente vai envolver compartilhamento de elétrons. Então, não vai ser mais um dando e um recebendo. Vai ser assim, olha, eu tenho um elétron, quer ficar um pouquinho com ele? Ah, eu fico. Mas aí você fica um pouquinho com o meu também. É um acordo, assim. Eles estão dividindo elétrons, certo? Então, esse aqui vai ser o conceito da ligação covalente. Compartilhamento, né? A gente pode pensar num cabo de guerra, tá vendo? Aqui o desenho. Tem uns certos elétrons que estão sendo compartilhados, aí um átomo fala, é meu. Aí o outro fala, não, é meu. E aí, no fim das contas, eles ficam lá no meio, assim, entre os dois átomos, cada hora mais perto de um do que de outro. Eles ficam lá brigando para ver quem fica com o elétron, e isso vai fazer esses átomos ficarem ligados. Então, cada ligação covalente ela vai ser formada por um parzinho de elétrons. Então, vai ser um elétron de cada átomo. Eles vão, tipo, eu dou um. Aí chegou outro átomo, eu dou outro. Eles vão ter, então, esse parzinho de elétrons que eles vão ficar compartilhando. Esses 2 elétrons vão ser usados pelos 2. E aí, então, isso vai fazer eles ficarem unidos. Esse tipo de ligação, né, ela vai ocorrer principalmente entre 2 ametais. Então, o pessoal que está lá na direita da tabela periódica, né, você vai ver que os ametais estão tudo naquele canto, vão ser os elementos químicos que vão fazer principalmente esse tipo de ligação. Então, por exemplo, eu vou pegar o hidrogênio. O hidrogênio é um negócio bem comum na ligação covalente. Você pode olhar para ele e falar, nossa, mas não é metal? Olha na corzinha ali para você ver que é diferente. Ó. O hidrogênio está na família 1A, só que ele é um A metal, tá vendo? Ele está branquinho. Então, esse tipo de ligação vai ser principalmente entre ametais. Ó. Então, eu peguei um ametal, que é o hidrogênio. Ele é pouco eletronegativo, tem um elétron na camada de valência. Aí eu peguei o oxigênio. Bastante eletronegativo, mas aqui o que importa não é a eletronegatividade. O que vai importar na ligação covalente vai ser eu ter 2 ametais, que é o que principalmente eu vou observar na ligação covalente. 2 ametais ligados. Quantos elétrons cada um tem na camada de valência? O hidrogênio da família 1A, então ele tem 1. O oxigênio da família 6A, então ele tem 6. A regra do octeto continua valendo. Os átomos vão querer preencher a sua camada de valência. E essa camada de valência geralmente é preenchida com 8. O hidrogênio vai ser um pouquinho diferente,
Por isso que eu já coloquei ele para mencionar, porque ele é muito comum assim de aparecer, então a gente já tem que falar dele. Por quê? O hidrogênio ele só vai ter uma camada. E na primeira camada, tá muito pertinho do núcleo, não cabe muito elétron, não cabe 8 elétrons lá. A primeira camada ela fica preenchida bonitinha com 2 elétrons, lembra? Do número de elétrons por cada camada? Eu só posso colocar 2 na primeira camada. Então, o hidrogênio completa sua camada de valência com 2. Por isso que muitas vezes vocês vão ver a gente falar que essa regra do octeto é mais exceção do que regra. Porque tem vários átomos assim que fogem dessa regra do octeto, mas vamos tentar nos guiar a partir dela, certo? E a gente estuda as exceções. O hidrogênio é uma delas. Hidrogênio, ele fica feliz com 2 elétrons na camada de valência. E o oxigênio? O oxigênio ele quer ter 8. Tá vendo? A distribuição eletrônica dele é essa daqui. Ele tem 6 elétrons na última camada. E ele quer completar essa última camada com mais 2, para ficar 2p6 aqui. Aí vai ficar com 8 elétrons, bonitinho, oxigênio feliz. Ah lá o que eu falei, então, ó. Hidrogênio tem 1, ele quer ficar com 2 para completar. O oxigênio tem 6, então ele quer ganhar mais 2 para ficar com 8. Isso que eu coloquei aqui embaixo vai ser uma forma, então, de representar os elétrons que estão na camada de valência de cada átomo, porque isso vai ser também muito importante para a ligação covalente. Então, o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, eu coloco o símbolo e um pontinho. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, então eu coloco 6 pontinhos aqui em volta do oxigênio. Beleza? Entenderam a representação? É isso que eu vou usar para a ligação covalente. A ligação covalente, então, vai ser o compartilhamento de elétrons. Olha aqui como é que eu represento. Lembra? Ligação covalente. Eu vou ter um par de elétrons que vai ser compartilhado. Um átomo dá um elétron e o outro dá outro. Eles vão formar um par. Aí, ó, esse par de elétrons está sendo compartilhado, o hidrogênio pode usar esses 2 elétrons, certo? Então, ele vai ficar com 2 elétrons na camada de valência. Vai completar a camada, vai ficar felizão. E o oxigênio, ó, vamos contar quantos elétrons ele tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, ele está compartilhando esse com hidrogênio, então ele pode usar também. Ele vai ficar com 7 elétrons. E aí? O hidrogênio ficou feliz, ele completou a sua camada de valência. E o oxigênio ficou feliz? Não ficou, ele está com 7, ele ainda quer mais 1. O que ele pode fazer? Fazer uma ligação covalente com mais um hidrogênio. Estão entendendo a lógica aí? Como é que a gente vai deixando todo mundo feliz? É tipo um joguinho, assim, aqueles joguinhos de lógica, assim. É tipo, ah, esse daqui quer ganhar 2, esse daqui quer ganhar 1. Faça de um jeito que todo mundo fica feliz. É só pensar um pouquinho lá que você descobre quantos que você tem que colocar de cada um. Vamos ver aqui, ó. Como fica a órbita desses elétrons compartilhados. Ah, eu vou mostrar. Vai ter um slide aqui mostrando como é que fica isso. É que lembra, na verdade, na vida real, assim, a gente não vai pensar, nos dias de hoje, a gente não pensa mais na órbita do elétron, né? A gente tem em mente aquele modelo quântico que a gente pensa em regiões que o elétron vai estar distribuído, né? Então tem que pensar, nossa, em qual região que os elétrons vão estar distribuídos em torno desse átomo? Não na órbita, a gente vai pensar na região que tem mais chance ou menos de encontrar eles. E a gente vai ver uma fotinha disso. Tá. Então, ó, como eu tinha falado, esse é o jeito que todos os átomos ficam felizes com a camada de valência completa. Olha lá, ó. Dessa forma, o oxigênio consegue ficar com 8 elétrons. E os 2 hidrogênios, cada um consegue ficar com 2, né? Camada de valência completa para o hidrogênio. E aí, todo mundo completou sua camada de valência, todo mundo feliz com a ligação covalente. Olha lá, o que está acontecendo então, tá vendo? Eu tenho 2 atominhos de hidrogênio, eles vão lá, se aproximam do átomo de oxigênio, e aí eles estão compartilhando esses elétrons que estão aqui na fronteira. Aí por isso que o oxigênio consegue usar os elétrons do hidrogênio, e o hidrogênio também consegue usar o elétron do oxigênio. E aí, todos felizes, é assim que a gente forma a nossa famosa água, né? Que é H2O. A partir de ligações covalentes entre hidrogênio e oxigênio.
Agora, a pergunta lá que foi feita, né? E esses elétrons, como é que fica a órbita deles? Na verdade, a gente não pensa na órbita, mas ó, o que vai acontecer? Por exemplo, ó, numa ligação covalente, ó, tá vendo? Ó como é que fica os elétrons, tá vendo que muda, ó? Ó, o átomo redondinho, os átomos isolados, e aí eu tenho uma certa forma, assim, fica esse formato diferente da distribuição de elétrons. E aí cada molécula vai ter uma forma diferente. Aí é bem complicado essa parte, assim, mas é só pensar que os elétrons, então, eles vão ficar lá em torno dessa região entre os dois átomos, certo? Então, se eu tenho uma ligação química entre esses dois átomos, eu tenho elétrons que ficam no meio deles, entre um e outro. Beleza? Agora, então, uma coisa que a gente usa muito para representar moléculas com ligação covalente, né? É a chamada estrutura de Lewis. O que vai ser a estrutura de Lewis? Eu vou representar os elementos químicos, né? Dessa forma. Eu vou colocar os elétrons da camada de valência como bolinhas. E os elétrons compartilhados, cada par de elétron compartilhado representa como um traço. E essa vai ser a minha ligação química, né? Então, ó, tá vendo como é que ficou? Hidrogênio fazendo uma ligação covalente com oxigênio, e esse outro hidrogênio também faz uma ligação covalente com oxigênio. E aí agora eu represento por tracinhos. Essa é a forma mais comum de representar. Eu posso representar também da forma que a gente tinha feito antes, né? Eu coloco todas as bolinhas expostas, né? Eu mostro todas as bolinhas e faço um retângulozinho em volta de cada parzinho de elétron que faz ligação química. Aí eu tenho mais uma forma também, que também não é muito comum, mas existe, é de colocar assim, tá vendo? Eu coloco os elétrons que estão compartilhados, alinhados aqui entre os dois átomos. Beleza? Mas a forma mais comum é essa daqui. Destacando, então, as ligações químicas na forma de tracinhos. Beleza? Até aqui tudo certo, pessoal? Vamos ver, ó. Agora, a gente vai ver isso daí também. Essa tal da ligação coordenada. A gente vai ver que é diferente. Certo? Que é diferente o raciocínio que a gente faz. Que a ligação coordenada no raciocínio ela é diferente. Mas na vida real a gente vai ver que é a mesma coisa. Vocês vão ver, ó. Fica vendo. Mais exemplos, ó. Vamos combinar dois hidrogênios com ligação covalente. Como é que estão os elétrons da camada de valência dos hidrogênios? O hidrogênio tem 1, né? Então, ele quer receber mais um elétron para ficar com 2, porque o hidrogênio, exceção, né? Ele completa a camada de valência com 2. Então, cada um dos hidrogênios querem ficar com 2. Então, é fácil, né? Eu tenho um elétron, você tem 1. Vamos compartilhar aí, juntar esses dois? Né? E aí eu formo a minha ligação aqui, ó, entre hidrogênio e hidrogênio, forma a molécula de H2. E agora, eu vou combinar hidrogênio com flúor. Como é que eu faço isso? Eu vou lá, faço a distribuição eletrônica ou vejo na tabela periódica. Ó, hidrogênio, hidrogênio tem 1, quer mais 1, né? E o flúor, ó, se eu fizer a distribuição eletrônica de 9 elétrons, eu vejo que ficam 7 na camada de valência. Então, ele quer mais 1 para ficar com 8. Eu posso ver isso também na tabela periódica, porque ele está na família 7A, então tem 7 elétrons na última camada. E aí, se eu fizer isso daqui, ó, uma ligação, né, entre hidrogênio e flúor, os dois ficam com camada de valência completa. Com mais um elétron do hidrogênio, o flúor fica com 8 e completa sua camada de valência, fica felizão. Agora vamos pensar numa outra coisa aqui, ó. Nitrogênio com flúor. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, o que ele quer? Ele quer 3 para ficar com 8. O que eu vou ter que fazer, então? Eu vou ter que ajustar o número de nitrogênios e de flúors para todo mundo ficar com 8 na última camada e ficar todo mundo feliz. Como é que eu faço isso? Se eu fizer assim, ó, 1 nitrogênio e 3 átomos de flúor, vai ficar todo mundo feliz, porque cada flúor ganha mais um elétron pela ligação, eles vão ficar com 8, e como o nitrogênio está fazendo 3 ligações, ele ganha 3 elétrons, e aí completa o seu octeto.
Então, todos os átomos aqui vão ficar felizes, beleza? Então, sempre eu vou tentar completar a camada de valência, geralmente com 8. Entenderam, então, os exemplos aqui, como é que eu vou fazer na ligação covalente? Beleza, então aqui são os exemplos mais simples. Agora, eu também posso classificar a minha ligação covalente. Vocês vão ver o GIF vai ser o exemplo. Ela pode ser classificada em ligação covalente polar ou apolar. Por quê? Eu posso compartilhar esses elétrons igualmente, tipo, fica um pouquinho comigo e fica um pouquinho com você, mas a gente vai ficar ao mesmo tempo assim, né? Não vão, é tipo irmão, né? Tem que dividir igualzinho. Então, na ligação covalente apolar, os átomos dividem igualmente um elétron. Mas na ligação covalente polar, eu vou ter que o elétron vai ficar mais perto de um certo átomo. Ele vai puxar mais forte, falar, não, é meu, e aí ele vai ficar mais tempo com esse elétron. Então, o que acontece? Na ligação apolar, os elétrons são distribuídos igualmente. E na ligação polar, os elétrons vão ficar mais concentrados em um átomo. Qual átomo que vai ficar mais tempo com os elétrons? Vai ser o átomo mais eletronegativo. E aí depois vocês relembrem lá as propriedades periódicas, né? A eletronegatividade para ver quem que são os átomos mais eletronegativos, que são os do cantinho ali de cima da direita da tabela. O flúor, cloro, oxigênio, tudo bastante eletronegativo. Aí geralmente os elétrons ficam mais perto deles. E aí por isso que eu chamo de polar, porque eu vou ter um polo. Eu vou ter uma região com mais carga negativa, né? Porque esse átomo está puxando os elétrons. E aí o hidrogênio, coitado, vai ficar deficiente em carga negativa. E aí essa região vai ficar com uma certa carga positiva. Então eu vou ter um polo positivo e um negativo, se um átomo puxar os elétrons com mais força. E aí que surge a minha ligação polar. Mais para frente a gente vai ver no que isso implica. Agora, outras coisas que a gente pode fazer com ligação covalente. A gente pode formar mais de uma ligação covalente entre dois átomos, certo? Eu só mostrei uma ligação sendo formada. A gente pode formar também ligações duplas e triplas. E a gente vai ver então. E também, através das ligações covalentes, eu posso ligar diversos átomos, fazer tipo um Lego, né? E aí que eu formo estruturas complexas e dou origem a diferentes moléculas que eu observo na natureza. Aí também, o que eu posso fazer? Eu tinha falado que cada átomo participa com um elétron na ligação. Eu tenho também a possibilidade dos dois elétrons da ligação química serem provenientes de um único átomo. E aí que eu vou chamar, né, que perguntaram da ligação coordenada dativa. Ou ligação dativa, ligação coordenada, eu acho essas várias formas de nomenclatura. Então, vamos dar exemplos. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Isso, esse negócio do polar a polar tem relação com misturar com água, por exemplo. Que aí eu vou ter também moléculas polares e apolares. É diferente de ligação polar e apolar. E aí, molécula polar geralmente gosta de se misturar com molécula polar. Tipo, os iguais vão se misturar e os diferentes não vão curtir misturar. Aí por isso que vai ser importante, para saber em que substância eu consigo misturar com qual. Mas vamos ver isso mais para frente. Então, esses outros exemplos de ligação covalente que eu falei. Posso combinar dois oxigênios. Quantos elétrons o oxigênio tem na camada de valência? Ele está na família 6A, então ele tem 6. Com quantos elétrons ele quer ficar? Com 8. Então ele precisa ganhar mais 2. O que eu posso fazer? Eu posso pegar dois oxigênios e fazer duas ligações. Porque aí, se cada um deles pegar emprestado mais 2 do coleguinha, eles vão ficar com 8. E aí, como é que eu represento? Eu represento, então, essas duas ligações com 2 tracinhos. Isso vai ser o que eu chamo de ligação dupla. O que eu posso fazer também? Vamos pensar no nitrogênio? Lembra que ele tinha 5 elétrons na camada de valência? Queria 3 para completar o seu octeto? Se eu pegar, então, 2 átomos de nitrogênio, eu posso fazer 3 ligações. E aí sai a chamada ligação tripla, né? Então, eu vou representar a ligação tripla com 3 tracinhos. E aí significam que 3 elétrons estão sendo compartilhados por cada um dos átomos. Beleza? 3 pares de elétrons na ligação. Beleza, pessoal? Ligação dupla e tripla?
Ah, ô, pessoal, só vai mais um tempinho pra gente terminar tudo, que o conteúdo é bastante extenso, né? Como eu tinha falado, até essa parte do conteúdo é bastante extensa, mesmo que eu dividi. Então, mais uns 10 minutinhos a gente já termina. Ó, o negócio que eu tinha falado da ligação coordenada, ó, que eu posso fazer estruturas mais complicadas. Vamos pensar na estrutura do H2SO4. Quem que é H2SO4? É o famoso ácido sulfúrico. Então, eu botei hidrogênio e oxigênio, que a gente já viu, né? Que eles têm um elétron e 6 na camada de valência. O enxofre é parecido com o oxigênio também. Ele só tem uma camada de elétrons a mais, mas na camada de valência ele tem 6. E aí, eu já organizei da forma correta que os átomos estão ligados. Mas vamos pensar em quantas ligações a gente tem que fazer. Eu já dei uma dica aqui. Vamos começar, ó. Fiz uma ligação entre hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio ficou feliz, ele completou seus 2 elétrons da última camada. E o oxigênio? Ah, ele quer mais um. Opa, esse oxigênio então ficou felizão. Já completou seus 8, né? Fez 2 ligações, ganhou mais 2 eletrinhos, completou os 8. Aí eu tenho então meu átomo de enxofre. O átomo de enxofre ele quer 2 elétrons, né? Por quê? Porque ele tem 6 na última camada. Beleza, eu fiz isso. Quando eu faço essas ligações, todo mundo aqui do meio fica feliz. Mas e agora? O que eu faço? Porque, ó, o enxofre já completou os 8, o oxigênio também, esse oxigênio também. E esses 2 oxigênios vão ficar voando aqui, vão ficar sozinhos? Não vão. O que eu posso fazer? O enxofre pode falar assim, ah, tadinho de vocês estão sem elétrons? Toma meus 2. Pode pegar, eu não preciso não, já completei meus 8. E aí, esses oxigênios vão completar o seu octeto. Isso que eu vou chamar de ligação covalente dativa. Mas, o que a gente viu? Com experimentos, a gente descobre que essas ligações não têm diferença da ligação covalente normal. Por isso, tem novos conceitos para trabalhar esse tipo de ligação química, certo? É daí que a gente fala que regra do octeto é mais exceção do que regra. Porque, na verdade, tem átomos que conseguem ficar tranquilamente com mais de 8 elétrons na sua camada de valência. Então, essa tal de ligação covalente dativa, essa ligação coordenada, é um conceito que químico não gosta mais, conceito feio. O que a gente pensa? Ó, o oxigênio quer mais 2 elétrons, então vou fazer mais 2 ligações. Esse de baixo também quer mais 2, então vou fazer 2 ligações. Aí você fala, professor, você fumou fubá com pó royal? Você realmente está fazendo um enxofre com 12 elétrons da camada de valência? Yes, my little friend, como diria Dora Aventureira. Pode! Isso é o tal do conceito da expansão da camada de valência, que é um conceito mais correto para se abordar esse tipo de ligação nas moléculas. Beleza? Então, tem átomos que podem ficar com mais de 8. Qual que é a condição? Os átomos que conseguem ficar com mais de 8 elétrons são os átomos a partir da terceira camada. Por quê? Porque eu vou ter... Eu passei aqui. Passei de novo, não estou conseguindo clicar no Ctrl aí. Eu vou ter subníveis D, beleza? Então, eu completei 8 elétrons com o S e o P, mas tem um D aqui que eu posso usar caso necessário. Ah, sobrou elétron? Ah, vou tacar aqui no D. Beleza? Então, caso preciso, esses elementos que têm 3 camadas ou mais podem comportar mais de 8 elétrons na sua camada de valência. Não é sempre que acontece, mas geralmente, quando precisa, eles recebem esses elétrons adicionais, beleza? Mas eu não posso fazer isso com oxigênio, por exemplo, que só tem 2 camadas. Com 2 camadas eu não consigo ter mais de 8 elétrons na camada de valência. Eu preciso ter 3 ou mais, beleza? Entenderam, então, quando que eu posso ter essa expansão da camada de valência? Só com os átomos para baixo do terceiro período. Então, beleza. E o que são as tais as moléculas que a gente sempre ouve falar? Moléculas, então, vão ser os conjuntos de átomos formados por... na verdade, conjunto de átomos, desculpa, unidos por ligações covalentes.
Então, por exemplo, a água ali, ó, eu tenho um conjunto de átomos, né? Tenho 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, e eles estão unidos dessa forma, como está mostrado na figura, com ligações covalentes. Aí, diferente da ligação iônica, que todo mundo atrai todo mundo, as ligações covalentes são direcionais, é diferente. Por quê? Porque na ligação covalente, eu tenho que só esse átomo de hidrogênio está compartilhando um elétron com esse átomo aqui de oxigênio. É um negócio exclusivo. Esses hidrogênios não estão compartilhando elétrons. É esse daqui com esse oxigênio aqui. Então tem uma direção. Eu posso até falar, por exemplo, ó, o ângulo que é formado entre duas ligações químicas, a distância que existe entre ligações químicas. Então é um negócio que ocorre em uma certa direção. Beleza? E aí, o Hernani acho que tinha perguntado, né? Glicose não, o açúcar é um composto iônico? Não é. Ele é uma substância molecular. Mas as substâncias moleculares exibem diversas características, certo? Elas podem ser encontradas nos 3 estados físicos. Só que geralmente elas têm um ponto de fusão e ebulição um pouco mais baixo do que os compostos iônicos. Beleza? E eles são maus condutores de corrente elétrica também, né? Porque eu não tenho íons aí. E eles só vão conduzir corrente elétrica caso eles formem íons quando eu coloco eles em solução. Naturalmente, assim, se eu tiver só a substância pura, não vai conduzir corrente elétrica. Eu tenho também compostos de rede covalente. Qual que é a diferença? Não é todo mundo formado por ligação covalente? Não é a mesma coisa? Não é. Por exemplo, a água, tá vendo? Eu tenho várias moleculinhas de água aqui nessa figura. Essas moleculinhas, eu tenho em cada molécula um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de oxigênio. Só que essas moléculas, elas não estão ligadas quimicamente entre si. Existe uma certa interação, só que ela não é tão forte. Então essas moléculas de água estão soltas, né? Elas podem se mexer lá livremente. Já nos compostos de rede covalente, eu tenho todos os átomos ligados por uma rede de ligação covalente. Tá todo mundo ligado, tá vendo? Forma uma rede. É como se fosse uma molécula gigantona, um moleculão, beleza? E aí eles vão apresentar pontos de fusão e ebulição bastante elevados, porque vai ser difícil de separar esses átomos. Para eu conseguir ter a fusão ou a ebulição, eu vou precisar quebrar a ligação química. E aqui um exemplo, aqui tem o tridimensional aqui do diamante, tá vendo? É um pedacinho da estrutura de diamante. Veja que tá todos os átomos ligados formando uma rede. E aí o ponto de fusão do diamante é elevadíssimo. Agora, o último tipo de ligação química. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida, a gente já termina rapidinho com ligação metálica. Isso. A água pura, ela não conduz eletricidade. Por isso é que é até uma medida para ver se a gente tem água pura. O pessoal pega, mede a condutividade, se estiver bem baixa, é água pura. Agora, se ela tiver sais minerais no meio, o que os sais vão gerar na água quando eles são solubilizados? Vão gerar íons. Aí, se tiver íon no meio da água, a água vai conduzir corrente elétrica. Então, a água só conduz corrente elétrica se tiver alguma coisa dissolvido lá no meio, que gera íons. Ah, sim, não só porque a gente libera sal. Porque na água que a gente toma já tem vários sais dissolvidos. Na natureza, quando a água vai lá passando pelas rochas e tudo mais, tem sais minerais na água. Nas rochas, desculpa, certo? Então, se tem esses sais minerais das rochas, essa água vai pegando esses sais minerais e a água que chega pra gente é repleta de sais. A água do mar, por exemplo, tem muito sal, né? A gente consegue até sentir, mas na natureza a gente não encontra água pura. Sempre tem uma certa quantidade de sais que ela vai pegando no solo e tudo mais. Beleza? Por isso que a gente fala também... até na água da chuva. Quando a água, na verdade, vai formar nuvens, praticamente não tem nada lá no meio de sais, beleza? Mas aí, conforme a água vai caindo, ela cai no chão, entra em contato com os minerais... também a poeira que tem na atmosfera, certo? Ela vai pegando mais coisas. A gente só vai ter água pura quando a gente purifica ela no sistema de destilação do laboratório. Vocês vão ver mais pra frente também. Que a gente fica evaporando ela várias vezes para tirar tudo que tem dissolvido. A gente pega só a água que evaporou purinha. Beleza? A gente faz várias vezes para melhorar esse processo. Não, isso na verdade é bom. Se a gente tomar água pura, destilada, a gente morre.
Porque a gente vai ver que essa água, ela tem concentrações de sais diferentes no nosso corpo. A gente precisa dos sais. Se a gente toma água destilada, os sais do nosso corpo vão sair e ir para a água. Vai ter, na verdade, o contrário, né? É a água que vai entrar nas nossas células, aí as nossas células estouram. Vocês vão ver um negócio de osmose. Vocês vão ver mais pra frente, acontece uma loucura. Então, não tomem água destilada. É perigoso, vocês vão ter hemorragia se tomar muita água. Então, ó, vamos terminar então com a ligação metálica. Ligação metálica da banda? Não. É a ligação formada entre átomos metálicos, né? A gente viu a ligação iônica, que era formada por metal e ametal. A ligação covalente, que geralmente é ametal com ametal. E agora faltou ver entre dois metais, né? Que é a ligação metálica. Com a ligação metálica, a gente vai ter esse modelo para entender a ligação, que é o modelo do mar de elétrons. Então, eu tenho o átomo lá neutro. Os metais gostam de perder elétrons, certo? Só que eu só vou ter metal lá. Todo mundo gosta de perder elétron. O que eles fazem então? Ah, bagunça! Os metais simplesmente vão perder todos os seus elétrons. Os elétrons vão ficar lá soltos pela estrutura. E aí, ninguém é mais de ninguém. Todo elétron é de todo mundo. Todos os elétrons vão ficar lá circulando pela estrutura. Por isso que eu vou falar que esses elétrons são delocalizados, eles não ficam em lugar específico, eles ficam circulando por todos os átomos. E é como se fosse um monte de bolinha, né, imersa num mar de elétrons. Então, para pensar melhor, o que é o mar de elétrons? O mar de elétrons é mais ou menos o que acontece aqui em show de rock, né? O pessoal tá lá, começa a tocar um negócio mais animado, né? Aí o eletrinho tá lá, fala, nossa, o elétron fica emocionado com a música. Aí começa a tocar a parte emocionante aqui, vamos colocar. Aí vai o eletrinho. Aí é o rock, sai o elétron pela estrutura inteira. Aí vai. Aí vai os eletrinhos lá, bagunça. E isso que vai caracterizar a nossa ligação metálica. Beleza? Esses elétrons deslocalizados. Isso explica também a característica dos metais, por exemplo. Por que os metais são bastante maleáveis? Porque quando a gente bate no metal, ele geralmente amassa e não quebra. Por que eu consigo fazer fio metálico? Por que eu consigo fazer aquelas folhas de alumínio? Porque os metais, quando eu bato neles, eu mudo só a posição dos cátions. E aí os elétrons, né, como eles estão todos soltos pela estrutura, eles só se reajustam, né? Então, uma estrutura bastante maleável, porque eu consigo lá reorganizar a disposição dos átomos. Porque os elétrons não estão fixos. E aí isso gera as propriedades dos metais. Os metais geralmente têm alta condutibilidade, porque esses elétrons estão soltos. Eu tenho elétrons que podem se movimentar, e aí eu posso ter corrente elétrica. Os metais têm alta ductibilidade, que é a propriedade de fazer fio, né? E maleabilidade, então geralmente eu consigo mexer bastante no metal. Eles apresentam brilho e eles geralmente possuem pontos de fusão e ebulição elevados. Lembrando que sempre tem exceção, né? Mercúrio é líquido a temperatura ambiente, mas geralmente eu preciso de bastante temperatura para fundir o metal. Beleza, pessoal? A parte dos metais? Tá. Então o que eu posso fazer? Eu não preciso ter somente, por exemplo, átomos de ouro fazendo ligação metálica, só átomos de ouro. Eu posso misturar diferentes átomos metálicos. E esses átomos, eles se misturam muito facilmente. Qualquer metal vai conseguir fazer ligação metálica com qualquer metal. E eles apresentam essas misturas, né? Esses combinados que eu faço com os átomos metálicos, que eu vou chamar de ligas metálicas, essas ligas apresentam propriedades diferentes dos metais isolados. Então, eu posso conseguir várias coisas interessantes para um produto, uma certa aplicação industrial, se eu misturar diferentes metais. E a gente não tem uma fórmula química, certo? Porque os metais, eles se misturam praticamente em qualquer proporção. Então, eu não vou falar, tipo, ferro 2, alumínio 3, uma coisa assim. Eu vou falar de composição. Eu vou falar quantos por cento são de um metal e qual a porcentagem de outro metal na liga. Por exemplo, aqui, ó, vários exemplos de liga metálica. O aço.
Aqui tá pequenininho, mas ó, 98% aproximadamente de ferro. Ele tem um pouco de carbono também, né, que não é metal, mas tudo bem. E outras coisas. E aí o que acontece? Se eu fizer uma liga metálica, por exemplo, o aço, ele vai ter mais resistência à tração do que o ferro puro. Ó, o aço inoxidável, o que eu faço? O aço inoxidável não é só ferro. Eu coloco também cromo e níquel. E aí, a propriedade que eu vou ter nessa minha liga é que ela não é ferrugem, tá vendo? Então eu consigo propriedades interessantes com essas misturas, ó. Amálgama odontológica, geralmente eu misturo mercúrio com outros metais, né? Eu faço um negócio de alta maleabilidade, né, que eu moldo e coloco no dente. Eu tenho vários, ó, latão, o ouro. O quilate do ouro indica a proporção, a porcentagem que eu tenho de ouro. Por exemplo, o ouro 18 quilates significa 75% de ouro puro. E o resto geralmente é prata e cobre. E aí o ouro vai ficar mais resistente, mais duro. Porque o ouro puro, né, que é ouro 24 quilates, é muito mole. Se você tivesse um anel de ouro puro e batessem ele em algum lugar, ele ia amassar na hora, ia acabar com o seu anel. Por isso que, geralmente, em peças de ouro, fazem ligas metálicas. E a gente tem vários exemplos aí que vocês podem dar uma olhadinha depois lá no slide. Beleza? Até aí, tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente praticamente terminou. Só vou contar umas curiosidadezinhas, assim, coisas que vocês podem se deparar por aí. Então, para finalizar, só tem isso na natureza? Não tem. A gente tem várias outras substâncias com vários outros tipos muito loucos de ligação. Mas é basicamente tudo composto por esses três. São algumas variações, certo? O que a gente vai precisar para o Enem, principalmente, é saber isso daí. Ligação iônica, covalente e metálica. Mas existe só isso? Não. Tem várias coisas diferentes. Por exemplo, existe substâncias que a gente tem ligação covalente entre metal e entre um átomo de carbono, né, que é a metal, e um metal. Então é ligação covalente que tem metal no meio. Aí dão esses compostos muito, muito diferentes aqui, certo? Aí tá vendo, olha, tem uma ligação que é de lado aqui. É uma loucura esses compostos organometálicos. A gente tem também esses compostos de coordenação, em que as ligações elas vão ter nem característica puramente covalente, nem puramente iônica, é um meio a meio, assim. E essa ligação vai ter presença de orbitais d. Outra coisa diferente que a gente pode encontrar, mas bem difícil. Mas ó, uma coisa que a gente vai ver também. As ligações covalentes ficam sempre lá do mesmo jeito? Às vezes não. Tem algumas moléculas que acontece um fenômeno chamado de ressonância, que é o seguinte. Ela vai acontecer quando a gente tem ligações alternadas, desse jeito, ó. Ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Tá vendo que a gente pode colocar diferente? A gente pode alternar, tá vendo? Ó? Ao invés de fazer dupla, simples, a gente começa aqui, ó, na simples, dupla, e dá certo também. Tá vendo que a gente pode ficar trocando a posição dessa ligação dupla? Então, nessas estruturas, a gente tem que os elétrons não ficam lá quietinhos formando ligação dupla. Eles vão estar distribuídos por toda a estrutura. Então, nesse tipo de moléculas, aqui ó, o principal exemplo é o benzeno, eu não vou ter nem uma ligação simples e nem uma dupla. É mais ou menos um intermediário entre a simples e a dupla, porque os elétrons vão ficar circulando pela estrutura. Beleza? Então, não é tão simples assim que a gente viu. A gente estuda os casos mais simples, mas obviamente na natureza existe coisas mais complicadas, beleza? Então, mas o que a gente vai ter que saber direitinho é ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica. Aí, para resumir aqui, ó, o desenho. Ligação iônica, um dá o elétron para o outro. Ligação covalente, tem o compartilhamento. E ligação metálica, é bagunça. Eu jogo meu elétron, depois o outro joga para um, joga para outro, e os elétrons ficam lá sendo jogados pela estrutura. Certo? Então, são os três principais tipos de ligação que eu tenho. E na natureza, como eu falei nas observações, também tem moléculas em que eu encontro ligações que não são nem de um tipo nem de outro. Tem características de ligação iônica, características de ligação covalente. Eu tenho coisas mais complicadas. Então, na aula complementar, a gente vai ver esse negócio das funções e reações inorgânicas que ficou faltando, beleza? Então, a ser continuado no próximo episódio. Alguma dúvida, pessoal, que ficou dessa aula? Beleza?
Foi 15 minutos, roubamos o horário aqui. Então vamos terminar, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar lá no Classroom, que os materiais vou postar tudo lá. Vou postar a aula gravada lá também. E se você estiver estudando, gostando do projeto e tudo mais, fazendo as listas, compartilha com a gente pra gente ficar sabendo que o projeto está sendo legal para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima aula.